Vamos ao principal problema desse formato. Hawk Fibrax, por si só. Essa carta sozinha eu acho que arruinou o formato. Sozinha. Tem algumas pessoas que adoram Hawk Fibrax, mas muito provavelmente porque, sabe, a carta tem status mímicos lendários pela quantidade de tempo que ela demorou para chegar no TCG e porque é uma carta muito genérica. Então, quando a carta é muito genérica, mais chance das pessoas gostarem delas. Tanto que existem cartas quebradas na banlist e eles são menos genéricos, ou eles têm mais restrições. E por causa disso as pessoas não gostam tanto deles. Eu acho que não tem nenhum link na banlist que é tão fácil de usar quanto o Hawk Fibrax. Porque, cara, a maioria dos links da banlist, eles precisam de alguma outra condição para os efeitos absurdos deles poderem ser ativados. Por exemplo, Summon Sources. Ah, ela invoca qualquer monstro deck. Sim, ela invoca qualquer monstro deck. Só que ela é um link 13 e ela tem que apontar para o monstro. Então existem restrições. Se você só invoca a Summon Sources, você não faz nada. Você tem que ter outros monstros. Então a carta possui restrições aí. Você tem o Nightmare Goblin, você tem que ter uma Normal Summon. É muito fácil você ter uma Normal Summon, mas é uma coisa que você precisa ter. A carta, você invoca o Nightmare Goblin e ele não faz instantaneamente algo quando ele se invoca, certo? Ele não instantaneamente te dá uma carta. Quer dizer, meio que ele faz isso quando tá linkado. Mas entende que você tem que ter mais cartas pro Nightmare Goblin fazer alguma coisa? Até mesmo os monstros links que instantaneamente fazem algo quando entram no campo, como por exemplo o Rust, fazem bem menos e tem bem mais restrições, não pode ser linkado e tudo mais. Tem o Electromite, você tem que controlar uma outra carta para poder destruir, recuperar o Mouse Pêndulo do seu extra deck. Mermaid, você tem que descartar uma carta. Até mesmo o Firewall possui restrições. Restrições que não justificam ele não ser uma das cartas mais absurdas do jogo, uma das cartas mais quebradas do jogo, mas ele tem restrições. Ele ainda assim precisa que você tenha outras cartas. Você precisa que você tenha outras cartas no seu campo e na sua mão para poder usar o Firewall. Senão você literalmente não faz nada com ele. Esses links já são quebrados e eles têm todas essas restrições. Eles têm todos esses fatores. E o Hawk Fibrax não tem nenhum. O Hawk Fibrax entra no campo e instantaneamente invoca um Tuner. É muito fácil de se usar. Ele pode até ter menos alvos do que cartas como Summon Sources, mas a facilidade de usar torna ele uma carta muito mais importante. Eu prefiro toda a vida um Link 2 que invoca instantaneamente um monstro do deck do que um Link 3 que precisa apontar para um monstro para invocar alguma outra coisa do deck. Ainda mais considerando que Links 2 são bem melhores para invocar outros links do que Link 3, certo? Muitos monstros links precisam de 3 ou mais monstros. E se você usa um Link 3, você precisa de outros 3 monstros do mesmo jeito, porque vai contar como um Link 1 um Link 3. Então o Link 3 até tem essa questão. E, sabe, o Hawk Fibrax não tem restrição de você não pode invocar tal coisa e tudo mais. Então, você invoca um tuner do deck, esse tuner automaticamente se repõe, seja se invocando, seja criando um token. Então ele é instantaneamente um Link 4 de toda maneira. E mesmo quando ele não é, ele te dá acesso a algumas jogadas de synchro absurdas. As jogadas de synchro que o Hellish está abusando nesse formato. E no caso do Emancipator, ele é mais um extender, mais um enabler que o deck tem, como se ele precisasse de outros. Então, caso você pare uma jogada do Emancipator, é muito provável que o cara vai seguir a jogada que você parou com um Hawk Fibrax. E meio que você não tem como parar porque você não sabe o que priorizar a partir daí. Fica muito difícil priorizar quando você coloca um push tão grande quanto o Hawk Fibrax para um deck como o Emancipator. Essa carta está deixando o formato completamente fora de controle. E eu discutiria que ele é muito mais quebrado que o Firewall. Porque Firewall, novamente, pelo menos ele precisava de outras cartas para funcionar. O Hawk Fibrax sequer isso. E muita gente acha que força é muito mais importante do que consistência, do que sabe, facilidade de usar, e eu absolutamente discordo dessa visão. Eu acho que cartas que fáceis de se usar, que são bem mais elas automaticamente te geram vantagem, elas são bem mais eficazes na maneira de usar elas, eu acho que essas são as melhores cartas do jogo. Eu acho que essa é a maneira mais segura de você jogar um jogo como Yu-Gi-Oh! Eu gosto de deck de combo, mas, sendo bem honesto, eu acho muito mais confortável você fazer uma jogada que é simples, mais fraca, mas muito mais eficiente do que fazer uma jogada absolutamente estrondosa, mas que tem diversos tipos de fraqueza.
E eu acho que o Hawk Fibrax é um exemplo disso. Se você não está usando o Hawk Fibrax no seu deck atualmente, ou é porque o seu arquétipo literalmente não tem nenhuma maneira de pôr ele, ou eu simplesmente não sei, você tem uma certa expectativa de você mesmo que eu não vou usar o Hawk Fibrax porque eu me nego a usar a carta. Pra mim, essas são literalmente as duas explicações para você não usar Hawk Fibrax nesse formato. E porque a carta é tão imbecil que chega a um ponto que eu discutiria que é o melhor link do jogo. E pra mim faz zero sentido as pessoas defenderem a existência dele no jogo, ainda mais quando muita gente reclama que HP é quebrado, Electromate é quebrado e tudo mais. Sabe, essas cartas são absurdas, não podem voltar no jogo. Mas defendem o Hawk Fibrax por pura preferência pessoal, porque eles gostam da carta. E não faz sentido quando a discrepância de poder de uma carta como Argapen e Hawk Fibrax é tão grande. É imensurável. E antes que venham dizer, mas o Ororodon, o Linkross é um problema, cara, se você tirar essas cartas do jogo, o Hawk Fibrax ainda faz alguma coisa. E eu nem vou tentar chegar muito na discussão de qual é realmente o problema desses três, porque obviamente o Hawk Fibrax é o problema. Mas mesmo que por algum motivo eles banissem essas duas cartas antes do Hawk Fibrax, não ia fazer diferença nenhuma. Porque no pior dos casos você invoca uma Ghost Ogre no deck e no turno do oponente você invoca uma TD Wonder Magician do seu extra deck. Então se você invoca o Hawk Fibrax, no pior dos casos você tem duas interações no turno do oponente. No melhor dos casos você faz um campo inquebrável com eles, que é o que o Eldritch e o Adamantipator fazem com ele. E essa carta só não tá dando FTK porque a Konami demorou tanto tempo para trazer o Hawk Fibrax e baniu tanta carta ao redor na última banlist do Hawk Fibrax que essa é a única razão para essa carta não fazendo 1000 FTKs. Eles tiveram que fazer tanta coisa para justificar a existência dessa carta no TCG que chega a ser hilário. Foi uma completa dança das cadeiras. Não me surpreende caso a Konami faça uma banlist, estilo a banlist que baniu o Firewall, Hawk Fibrax e mais duas outras cartas aleatórias. Vamos banir só pra dizer que a gente baniu mais coisa do que apenas o Firewall, apenas que o Hawk Fibrax. Enfim, obrigado por assistir e valeu.